Crianças, já viu construiu aqui o esquema do texto A Velha de um Olho Só. Eu já fiz isso antes e fui construindo isso aqui, gravando o vídeo para que vocês acompanhassem exatamente a construção do esquema. Mas aconteceu uma interrupção, não foi possível quando eu terminei, ao final o vídeo não tinha ficado completo. Então aqui agora eu vou explicar para vocês essa construção. Então, a gente começa tratando do título, seja do título do livro ou do título do texto. Então, nós temos aqui o título, é A Velha de um Olho Só. Então, aí nós temos que este texto, ele acontece com relação a alguém, que são os personagens, né? Então, os fatos que acontecem e compõem o texto, eles acontecem com relação a alguém, que são os personagens, que é quem participa da trama, do enredo, né? Então, nós temos o personagem 1, é o menino. O menino, ele tem uma característica, ele é criança. Por quê? Porque menino só pode ser criança. Ele é do gênero masculino, porque é menino. E ele tem uma característica que é muito importante aqui no texto, que é ser curioso. Ele é curioso, porque se ele não fosse curioso, ele não entraria no quarto, não é isso? Aí nós temos o segundo personagem, que é a velha. A velha, ela é uma mulher. Nós temos aqui a característica da velha. O que mais que ela é? Uma mulher alta, né? Que é porque ela é esguia, alta, ela tem quase 2 metros de altura, não é isso que o texto diz? Ela é o que? Magricela. Parece quase transparente, muito magra, né? Ela usa um vestido roto. O que é isso? O vestido é rasgado, remendado. Ela tem dentes roxos. Tudo isso aqui são características da velha, como vai se desenhando o personagem. O cabelo dela é todo desfiado, bagunçado, né, despenteado. Ela tem a boca torta. Então, tudo isso aqui nós estamos conhecendo o personagem como ele é. A velha, quais são as características da velha? Como ela se apresenta no texto? É através das características que a gente desenha o personagem na nossa imaginação, que a gente enxerga o personagem. Ainda há um outro personagem que participa do enredo, né? É o gato, o Eurípides. O gato, ele se apresenta de que modo? Esperto, porque ele não entra lá e o garoto nem sabe como ele aparece e aparece num salto muito rápido, né? Além de esperto, ele apresenta-se também tranquilo, porque depois que termina tudo, que ele sai do quarto e deita-se para dormir embaixo do fogão de lenha, ele está como se nada tivesse acontecido, não é mesmo? E vamos lá agora para o enredo. Enredo é a história. Como que essa história se dá? Como que ela acontece? Então vamos lá. Inicialmente, né? A história começa, é a situação inicial, é o começo da história. E nós temos a velha aparecendo para o menino, assim que ele ali se depara, entra no quarto. Então ele tem ali a aparição da velha. É desse jeito, entra no quarto e tem a aparição da velha. Isso, o enredo vai trazendo situações, características ali encontradas, né? Vai falando, vai construindo o texto, até o momento em que acontece o conflito. O que nós podemos dizer que é conflito aí no texto? Que é uma situação conflitante, que sai da normalidade, que deixa o menino apreensivo, tenso, com medo. Esse é o conflito. O conflito, então, é quando a velha diz que vai aprisionar o menino para sempre, né? No tear, como ela fazia com todas as crianças que entravam no quarto. E aí, então, as coisas vão acontecendo, as ocorrências vão fluindo, se construindo, porque o texto é cheio de acontecimentos, até que chega um ponto
principal no texto. Qual que é o ponto principal? Qual que é o clímax? O que é o clímax? É aquele momento que pode tirar aqui a situação de conflito, que pode resolver o conflito. É o momento principal do texto. Por quê? O conflito é um momento de tensão, é um momento de muita angústia, de medo, mas vai ficar nesse conflito, como eu falei antes, vai deixar uma briga acontecendo sem tomar providência? Então, esse é uma situação desgastante, tensa. E o clímax é quando, então, chega a situação, um momento no texto em que esse conflito pode ser solucionado e a situação resolvida. Então, quando aparece o gato. Quando aparece o gato, o menino, então, tem ali uma situação de resolver o conflito. Quando o gato, então, vendo a situação do menino, pede para ele, dá sinal para ele para que ele saia do quarto. Então, olha ali. Ele estava quase para ser aprisionado no tear. O gato chega naquele momento muito importante do texto e diz para ele, ó, saia do quarto. Ele sai. Então, olha aqui. Ele sai do quarto, né? Ele sai do quarto. Ele saindo do quarto, ele fica livre e não tem mais como ser preso no tear, aprisionado pela bruxa, né? Pela mulher horrorosa lá. E aí, depois de livre, o que acontece? Então, gente, vem aqui o desfecho. Depois do clímax, né? Que é o momento em que ele consegue se salvar, que ele consegue sair do quarto e ficar livre, não ser aprisionado pela bruxa, ele sente-se livre. Então, esse é o desfecho, quando ele sai do quarto, não tem mais o perigo de ficar ali aprisionado para sempre, então ele tentará dormir. Assim, finaliza a história. Esse é o desfecho da história, né, gente? Então, a tia Vilma vai colocar aqui que quando aparece o gato é o clímax e o desfecho, quando ele sai do quarto e fica livre. Então, vamos lá. Desfecho é como a história termina, o que acontece aí para que a história tenha o seu fim. E depois que nós temos os personagens, né? Que nós construímos aqui toda a sequência do desenvolvimento do enredo, nós temos que observar que o texto ele sempre acontece em um determinado tempo. Então, quando é o tempo? Quando que aconteceu essa história? Era noite, mais exatamente à noite. E nós poderíamos aqui trazer as características da noite. A noite era escura, muita escuridão, não fala isso? O quarto estava escuro e era muito silêncio, a noite estava silenciosa. Então, nós temos o tempo, que é o quando tudo isso acontece, que é a história. E depois nós temos outro elemento aqui no texto, da velha de um olho só, que é o espaço. Espaço é lugar, onde o enredo aconteceu. Onde que essa história aconteceu? Aconteceu em que lugar? Em um quarto abandonado. Então, esse é o espaço em que a história acontece. Podemos também trazer características para o espaço, para esse lugar. Ele era escuro, empoeirado, cheio de teias de aranha, com cheiro forte. Tudo isso caracteriza o lugar onde a história ocorreu. Crianças, então aqui nós temos o esquema construído. A tia Vilma vai colocá-lo organizadamente para que vocês percebam a construção e ele de forma organizada para que vocês acompanhem as ideias da compreensão do texto através de um esquema.